Excelentíssimo senhor presidente, deputados que estão no plenário, cidadãos que nos acompanham. Confesso que quando vim da minha longínqua Passo Fundo, sabedor dos discursos e das manifestações que, de certa forma, acalentavam as galerias dessa Assembleia, e observando hoje as manifestações daqueles que aqui estão, eu vejo que o adágio que diz que a nação está sob governo de minorias é verdadeiro. Nós observamos ao longo do tempo na história brasileira, e somente não percebem aqueles que não querem ver, que o corporativismo exerceu na história do Brasil um mal tremendo porque cada vez mais nós observamos as corporações, que é importante dizer, não se traduzem no anseio da população, os seus interesses corporativos que foram por muito tempo colocados acima do bem comum. Mas eu vos digo, não mais. Nós temos que assumir a responsabilidade como cidadãos que somos, como agentes políticos responsáveis, que as corporações têm os seus interesses legítimos, mas que esses interesses não podem se sobrepor aos interesses do povo. Quando aprendi nas primeiras lições, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que o Estado é formado por território, por soberania e por povo, e vejo que de fato ele não é formado por território, por soberania e por corporativismo. O interesse do povo não se confunde com o interesse das corporações. E o Estado do Rio Grande do Sul, por demasiado tempo, sangrou sobre a pressão das corporações que, de um modo canibalesco, vem reiteradamente, legislatura após legislatura, buscando pressionar pelos discursos, pelos gritos, os parlamentares buscando assim deterem os recursos que são do povo gaúcho e que, consequentemente, hoje impedem, inclusive, o pagamento devido das próprias corporações. Por isso que eu vejo que esse ufanismo em prol da defesa das corporações é um grande tiro no pé. Grande tiro no pé porque nós não conseguimos dar andamento às demandas que são não apenas dos cidadãos, mas inclusive das corporações. Eu vejo, meus caros, cada vez que entro aqui na Assembleia e que observo o busto de Júlio de Castilhos, pai do positivismo no Rio Grande do Sul, e que depois, mestre de Getúlio Vargas, teve essa doutrina levada ao âmbito nacional, para que depois, implementado num regime ditatorial que foi o Estado Novo, e implementou de um modo que ainda não nos livramos até os dias de hoje, a força do corporativismo, e perceber de modo contraditório que partidos que se dizem socialistas e que defendem os ideais da igualdade, defenderem uma bandeira doutrinária corporativista que, na Itália de Mussolini, foi taxada como o regime mais corporativista de todos. Eu até fico confuso quando escuto as críticas sobre o fascismo, quando eu escuto conservadores serem taxados de fascistas, pois eu vejo que as corporações que deram a força ao regime fascista na Itália são os mesmos grupos políticos que taxam os conservadores de fascistas. Já não sei se o epiteto de fascista é crítica ou é elogio por parte dessas corporações, que parece que não sabem o que falam. E não me preocupo com as vaias, pois são dessas vaias que eu trago cada vez mais a convicção que estamos no rumo certo, defendendo a maioria silenciosa, como disse o governador dias atrás, que não tem voz, porque não consegue se organizar para fazer pressão, para fazer grito, porque estão lá fora trabalhando. E falo aqui porque sou filho de servidora, sou filho de professora aposentada do Estado do Rio Grande do Sul, que não teve tempo para fazer greve, não teve tempo para fazer baderna, porque teve que educar os seus filhos com muito custo. Deputado Matheus,
Senhores, Solicito a manutenção do meu tempo, senhor presidente. senhores, eu peço, nós estamos findando o tempo do deputado Matheus, eu peço que esperem ele encerrar o pronunciamento e então o pronunciamento das galerias. Assegurado o tempo e a palavra, mais 8 segundos, deputado Matheus. Meu caro presidente, é curioso, quando não respeitamos o ordenamento jurídico e as formalidades, que para alguns parecem firulas, parecem e podem ser interpretadas como frescuras, nós perdemos o único elemento que separa a barbárie da civilidade. Nós podemos divergir, e isso é natural que o façamos dentro do plenário, de preferência na tribuna. Mas eu digo, vergonha mesmo, fazendo eco àquilo que dizem os manifestantes, vergonha mesmo é perceber que não temos efetivos de servidores da segurança na rua. Vergonha mesmo é perceber que não temos efetivos de servidores da SUSEP, e que inclusive lá na minha região, que é o Norte Gaúcho, por causa disso, ocorreram fugas de presidiários na última semana, que inclusive mataram até mesmo um cidadão de bem, tio de um vereador do PSDB, e perceber, solicito mais um tempo de liderança, senhor presidente, e perceber que as corporações que deveriam pensar primeiro no saneamento das contas públicas, pensam somente no seu interesse corporativo a qualquer custo. E reiterando o que falava mesmo aqui, como filho de professora que sou, minha mãe, meus caros, continua também recebendo parcelado. E isso não é fácil, não é agradável. Isso leva mais ainda à responsabilidade que temos que ter na gestão dos recursos públicos, do combate ao corporativismo e desse patrimonialismo que se adona do bolo orçamentário num tamanho, meu caro deputado Edson Brum, que eu acho que até já passou dos 360 graus do bolo orçamentário, porque o cidadão já não aguenta mais. Por isso, eu gostaria de pedir encarecidamente, primeiro, que tenhamos a civilidade de respeitar o regimento da casa, porque afinal, se ficarmos tendo como critério a lei do mais forte, de que quem pode mais chora menos, nós teremos que aqui também adotar outras posturas que não são civilizadas, e isso não levará a nada de produtivo, apenas ao discurso vazio e demagógico, que não é o que nós queremos propor para o Rio Grande do Sul. O que nós precisamos fazer é ter a consciência do momento histórico que vivemos, a oportunidade que temos como representantes do povo gaúcho de mudar o panorama político no Rio Grande do Sul, de por uma vez por todas dar um fim ao corporativismo, de colocar o cidadão que não tem condições, até mesmo pela necessidade que tem de trabalhar incansavelmente para sustentar as suas famílias, de vir até aqui e ter a sua voz ouvida. As corporações têm o seu interesse legítimo e precisamos respeitá-las, mas com racionalidade e consciência de que essas corporações não podem se colocar acima do interesse comum. Os servidores já possuem a licença interesse, já têm a possibilidade, pelo Estatuto do Servidor, pelo artigo 125, de obterem licenças remuneradas para a realização de cursos. Mas a finalidade do próprio serviço público não é o servidor em si mesmo, mas é servir a comunidade. E se esses instrumentos jurídicos estão prejudicando o andamento da máquina pública e a vida dos cidadãos, nós temos que ter coragem de analisar isso com clareza, sem preconceito. Estamos falando da mudança do ordenamento jurídico, não estamos atacando pessoas físicas. É uma covardia ou ingenuidade acreditar que a discussão que estamos fazendo, meu caro deputado Frederico, do ordenamento jurídico, da mudança de elementos abstratos, é uma discussão contra pessoas físicas. E afinal, para concluir o meu raciocínio, e sem parecer agressivo, pedindo desculpas se de certa forma ofendi alguém, não é a minha intenção, embora não signifique que não tenha posições firmes sobre aquilo que eu acredito, porque firmeza é algo que os gaúchos lá de Passo Fundo sabem ter, e como diz o nosso caro Teixeirinha, gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina quando vê o perigo. Então não são vaias, não são críticas que farão mudarmos a nossa opinião e a convicção que temos de que iremos mudar o estado do Rio Grande do Sul para melhor. De preferência com o consentimento de todos os partidos, de preferência numa grande plataforma política em prol do avanço do Rio Grande do Sul, com partidos de esquerda, de direita, todos unidos, pensando em melhorar a vida dos gaúchos, porque se nós não fizermos isso agora, nós perderemos a oportunidade de deixar a nossa marca na história
do Rio Grande. Não percamos, meus caros, essa grande oportunidade de fazer a diferença. E tenhamos a coragem, sim, de criticar as outras corporações dos outros poderes, sem nenhum preconceito, mas tenhamos também a consciência clara de não colocarmos o corporativismo acima do interesse de todos os gaúchos. Muito obrigado.